não se realizam. Ou seja, por que eu sofro? Se eu não compreendo de uma maneira crítica o porquê eu estou sofrendo, eu não vou ser capaz de agir em busca de construir meus próprios sonhos justos e éticos. E aí, gente, eu vou começar discutindo 2 exemplos rápidos aqui, porque eu já sei que meu tempo está indo para o espaço. O primeiro são abordagens temáticas, por exemplo, na área de educação ambiental, e uma delas que eu trouxe aqui, de um 6º ano, né, que numa escola que eu assessorei, fazia, que é aquela ideia de reduzir, reutilizar e reciclar. Acho que a maioria conhece isso no ensino fundamental. Então, a aula foi preparada da seguinte forma, né? Justificativa do tema. O educador, os educadores da escola perceberam o acúmulo de lixo na comunidade, então foram discutir na sociedade. Eles querem construir conceitos na área de ecologia, colocar em prática teorias da preservação, da conservação ambiental, criar hábitos de saneamento, aprimorar conceitos prévios do aluno. Os objetivos: conhecer os impactos causados pelo lixo, conscientizar sobre a importância dos 3 R's, né, do lado reduzir, reutilizar e reciclar, como o fato de reduzir, reutilizar e reciclar pode interferir no cotidiano das pessoas, e a dinâmica da atividade, debate dos conhecimentos prévios, introdução do tema e explicação dos conceitos fundamentais sobre educação ambiental. Discussões, esclarecimento de dúvidas, oficina com material reciclável. A pergunta é: será que isso é uma abordagem temática freiriana ou não? Gente, percebam que partiu de um tema lixo. Então, foi uma abordagem temática? Foi. Mas qual era o grande objetivo dessa abordagem temática? Era uma abordagem conceitual. Então, embora o colega, que até tenha apresentado isso, falasse assim: olha, eu estou com uma prática pedagógica freiriana, efetivamente, o grande eixo dele era memorizar conceitos científicos que, muitas vezes, vamos dizer assim, reduzem a compreensão, aquilo que eu falei há pouco, né, que o problema do lixo se restringe a comportamentos individuais da nossa sociedade. Esse é um exemplo. Eu vou agora passar um segundo exemplo aí para a gente voltar às questões. Esse é um exemplo a partir de um outro assunto, que foi a questão de AIDS, com falas de aluno de EJA em São Paulo. Isso foi em 96. Então, a primeira coisa que foi feita foi ouvir os alunos. E os alunos trouxeram as seguintes falas: alunos de EJA, noturno, até para aquela colega que falou noturno, né, onde você tem alunos mais jovens que foram expulsos, né, do regular, que voltam para fazer EJA, como pessoas também com, né, idade um pouco mais avançada, que estão buscando um diplominha para ganhar, sei lá, 10% a mais onde elas atuam, né? Falando isso de maneira genérica. Então, algumas falas sobre a AIDS. Veja que em 96, a situação da pandemia da AIDS, né, era diferente de hoje. Mas, então, uma coisa que as pessoas se colocavam a respeito eram essas aqui. Então, uma fala foi essa: a AIDS é um castigo para os pecadores. A outra foi: não dou a mão para uma pessoa que esteja com AIDS. A AIDS mata. Outra fala: a AIDS pega na relação sexual e no uso de drogas. Quem toma bastante vitaminas é difícil de pegar AIDS. Isso é muito comum, principalmente em profissionais do sexo. Né? A AIDS mata todo mundo, rico e pobre, branco e negro. Vi na TV que hoje existe uma mistura de remédios que cura a AIDS. Quem usa camisinha não pega AIDS. Veja que todas essas falas, e a última é só pega AIDS quem quer, como se fosse uma opção do indivíduo. Todas elas trazem algum tipo de limite explicativo, algum tipo de contradição. Então, os educadores envolvidos nessa prática foram 4 educadores, um de matemática, um de língua portuguesa, um de história e um de ciências da natureza, fecharam que o que mais sintetizavam essas contradições era essa fala: só pega a AIDS quem quer. Essa aqui, a AIDS como um castigo do pecador. Então, é uma opção. Você quer pecar? Então você vai pegar AIDS. Essa era a síntese da visão da comunidade.
E na visão desses educadores? Não, a AIDS não é um castigo individual, mas é uma doença social, uma doença coletiva. Então, a programação que deveria ser realizada para levar à superação dessa visão, dessa contradição que estava na boca dos alunos de EJA, deveria levar em consideração essa visão como ponto de partida e buscar a superação no sentido de compreender a AIDS de uma maneira mais ampla. Aí veio uma aula, então só selecionei aqui em função do tempo que nós temos, a aula de matemática. Né? Então, se selecionou uma daquelas falas, a AIDS mata todo mundo, rico, pobre, branco e negro, e aí começou a aula. Então, primeiro momento, problematização inicial dessa fala. As pessoas ficam doentes com a mesma frequência? Por quê? O que determina que alguns indivíduos adoeçam mais que outros? Então, não é assim que todo mundo pode até contrair o vírus, mas o desenvolvimento e a chance de ter uma vida digna, ou até de sobreviver, é muito diferente entre ricos e pobres. As condições ambientais interferem na saúde das pessoas? Como? Todo soro positivo manifesta isso da mesma forma? Como explicar as variações? Aí os alunos falam, não, a variação é porque tem gente com sangue bom, que nasce forte, tem gente que nasce fraco. Tentavam naturalizar da mesma maneira. Então, após ouvir os alunos sobre essas questões, aí a professora de matemática foi para um momento de aprofundamento teórico. Aqui eu vou fazer uma síntese. O que ela desenvolveu e construiu com os alunos? Que uma doença, para se manifestar, ela depende de 3 fatores. N, que é o grau, é o número de vírus infectantes. Então, tem que ter um determinado número de vírus infectantes para a doença se manifestar. Segundo é o grau de toxicidade. Né? Por exemplo, a gente percebe agora, só para dar um exemplo, não tem nada a ver com HIV, mas que é semelhante. Agora, por exemplo, na pandemia, nós estamos vendo que a Omicron, por mais ela se alastra muito, né? Então, facilmente ela se reproduz nos organismos, mas o grau de toxicidade dessa cepa é menor do que das outras variantes. Então, ela mata menos no sentido percentual. Né? Claro, se tiver muito mais gente, em números absolutos, posso ter até um número maior. E a doença também, para se manifestar, depende de um terceiro fator, que é a resistência dos indivíduos. Então, basicamente, é essa equaçãozinha dada, né? Quer dizer, a quantidade de micro-organismo, o grau de toxicidade e a resistência dos indivíduos depende da relação entre as 3 variáveis para a doença se manifestar. E aí, o que a gente vai fazer? Então, começou a construir uma interpretação de como essas variáveis se relacionam. Né? Então, qual é a relação entre o número de micro-organismos infectantes e a gravidade da doença? São grandezas diretamente proporcionais. E aí, portanto, quanto maior, aqui nessa primeira coluna, né? Aqui é o número de micro-organismos. Né? Então, aí milhões.